Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Jeremias, do capítulo 8 ao 11. O profeta chora pelo povo e chega a questionar por que o caminho dos ímpios prospera. No meio dessa dor, uma verdade se firma: o ser humano, por si só, não tem capacidade de dirigir os seus próprios passos. O tópico que nos guiará hoje é: por que pessoas ruins prosperam? Em Jeremias capítulo 8, o profeta lamenta a persistente idolatria da nação e a recusa de Israel em reconhecer a gravidade da sua situação. A obstinação de Israel em persistir na idolatria e na mentira, apesar das advertências de Deus, apontam para a condição do coração humano sem a obra regeneradora do Espírito Santo. Em Jeremias capítulo 9, a corrupção generalizada de uma nação que abandonou a lei do Senhor leva o profeta a desejar ter uma fonte de lágrimas para chorar dia e noite, pois o juízo divino viria como fogo consumidor. Em Jeremias capítulo 10, o profeta agora ora pelo justo juízo de Deus e zomba da fabricação de ídolos que não podiam falar, andar ou fazer o bem ou o mal. Em oposição aos ídolos, o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, o Rei eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que traz chuva, trovões e nuvens, aquele que sustenta o universo. Jeremias capítulo 11, o Senhor relembra a Israel a aliança que ele havia estabelecido com os patriarcas e que a nação quebrava essa aliança repetidamente, desobedecendo aos mandamentos, praticando a idolatria, seguindo outros deuses, e por isso a maldição advinda da aliança viria sobre eles. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 6, ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e caíram da retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em seus delitos e pecados, e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes, tanto do corpo quanto da alma. É exatamente esta realidade que Jeremias confessa. O homem, por natureza, não tem em si mesmo a capacidade de dirigir o seu próprio caminho. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 25, diz que a pecaminosidade do homem consiste na corrupção de sua natureza e por isso o ser humano está totalmente incapacitado, desabilitado e em oposição a tudo o que é espiritualmente bom. O ser humano é totalmente inclinado a todo mal e isto continuamente. Reconhecer a própria incapacidade de dirigir seus passos é o primeiro passo para depender inteiramente da soberania de Deus. E se o homem não tem em si mesmo a capacidade de dirigir seus passos, a boa notícia é que Jesus Cristo, o Rei soberano, que governa todas as coisas em nosso favor, está na cruz pagando o preço dos nossos pecados. O apóstolo Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, no verso de número 17, que Jesus é antes de todas as coisas e que todas as coisas subsistem por ele. A pergunta de Jeremias, por que prospera o caminho dos ímpios, encontra a sua resposta na cruz e na ressurreição. A justiça de Deus, ainda que possa aparentemente demorar, ela é plenamente estabelecida na volta de Jesus. O convite de Jeremias, gloriar-se em conhecer o Senhor, encontra o seu cumprimento em Cristo,
pois é nele e somente nele que verdadeiramente nós podemos conhecer o Pai. O caminho que o homem não consegue dirigir sozinho, Cristo, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, ele nos dirige com perfeita sabedoria. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, reconheça a sua incapacidade de se autodirigir. Não temos a capacidade de planejar a nossa vida inteiramente através da nossa sabedoria. Precisamos entregar nossos caminhos a Deus e buscarmos total dependência dele. Segundo, confie em Deus, mesmo diante da prosperidade dos maus. Não podemos permitir que a aparente prosperidade alheia abale a nossa confiança na justiça soberana de Deus. Antes, devemos descansar na certeza de que Deus age no tempo certo. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários dependência. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas reconheçam que não têm em si mesmas a capacidade de dirigir seus próprios passos e aprendam a depender inteiramente da soberania de Deus, encontrando nele e não em sua própria sabedoria ou força a segurança para cada decisão que tiver que tomar em sua vida. Lembre-se, o Deus Todo-Poderoso, que governa todas as coisas, dirige os passos com perfeita sabedoria e amor daqueles que confiam em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.